Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na nossa jornada de leitura, meditação e oração em todos os salmos, do Salmo 1 ao Salmo 150. E eu agradeço a você por estar participando dessa jornada comigo. Que Deus te abençoe, te ilumine, abençoe a você, a sua casa e a sua família. Chama mais pessoas para participar desse momento aqui de meditação na palavra de Deus. Manda aí esse link do YouTube aí pelo WhatsApp para algumas pessoas. Manda para pelo menos 5 pessoas, para que essas pessoas também possam participar aqui desse momento e estarem sendo edificadas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. E é um momento importante para nós aqui, esse momento de meditação, de busca da face do Senhor, de olhar para a palavra dele, de ver direcionamento, de sentir o direcionamento de Deus, ainda que num espaço curto de tempo. Mas como isso aqui é bom e importante. Eu peço que, se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreva no canal, não se esqueça de fazer isso, não deixe de fazer isso, isso é muito importante para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você já se inscreveu no canal, ative as notificações e também, se você está gostando desse conteúdo, curta esse vídeo para que nós possamos também ter esse maior engajamento e, portanto, a maior projeção para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Estamos hoje no Salmo 78. Ontem nós lemos uma parte do Salmo 78, é um salmo mais extenso, são 72 versículos, então eu resolvi dividir em 3 partes, com que tenham aqui uma coesão em cada uma dessas partes, uma lógica de início e de fim. Ontem nós lemos até o versículo 22, e hoje eu vou ler a partir, portanto, do versículo 23. Nós vamos até o verso 39 hoje, e amanhã nós terminamos, na sexta-feira. Então vamos fazer aqui a leitura. Salmo 78, um salmo de Asaf também. Nós estamos conhecendo Asaf nesses dias, até o Salmo 83, nós estaremos conhecendo um pouco mais de sua biografia. Sabemos que ele foi nos tempos de Davi, ele era da tribo de Levi, era um ministro de louvor no templo, um líder de louvor no templo, e ele escreveu do Salmo 73 até o Salmo 83, além de ter escrito também o Salmo 50. Então vamos ler aqui Salmo 78 a partir do versículo 23. Diz assim: Contudo, ele ordenou as altas nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para que comessem, e deu-lhes cereal dos céus. Cada um comeu o alimento dos poderosos, mandou-lhes comida com fartura. Fez soprar nos céus o vento oriental, e pelo seu poder trouxe o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e um bando de aves como areia do mar. E as fez cair no meio do acampamento em volta das suas tendas. Eles então comeram, pois deu-lhes o que desejavam. Eles comeram e se fartaram, pois deu-lhes o que desejavam. Mas não estando satisfeitos, quando a comida ainda estava na boca, a ira de Deus se acendeu contra eles, e ele matou os mais fortes, sim, derrubou os jovens de Israel. Mas mesmo assim eles pecaram, e não creram nas suas maravilhas. Por isso fez os seus dias se dissiparem em um sopro, e seus anos em repentino terror, quando ele os castigava com a morte. Então procuravam, arrependiam-se e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Mas eles o adulavam com a boca e com a língua mentiam para ele, pois seu coração não era constante para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Mas ele, sendo compassivo, perdoou-lhes a maldade e não os destruiu. Pelo contrário, muitas vezes desviou deles a sua ira e não se enfureceu contra eles, porque lembrou de que eram frágeis, como um vento que passa e não volta. Veja, aqui nesse Salmo 78, nessa porção, nós continuamos aqui com essa história que o salmista descreve das maravilhas que Deus operou entre o seu povo, desde a libertação do povo do Egito até a conquista da Terra Prometida. Ele vai mostrando aqui o poder de Deus, as manifestações do Senhor, as misericórdias de Deus, mas há um misto aqui de sentimentos da parte de Deus e também da parte do povo. Veja que Deus
Ele aqui no versículo 23 que nós lemos, Deus é compassivo, é misericordioso, é bondoso, é amoroso ao derramar sobre o povo ali o alimento que ele precisava, mesmo no deserto, onde não havia condição alguma, mesmo na maior escassez, o Senhor ia lá e mandava alimento, maná do céu, de forma milagrosa, graciosa, provisional, porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que sustenta, e Ele fez isso. E eles comeram, diz aqui o versículo 29, se fartaram, o povo ali no deserto, o povo de Israel, mas eles não ficaram satisfeitos. Está aqui escrito no versículo 30. Mesmo Deus suprindo as necessidades de forma milagrosa, o povo de Israel não ficou satisfeito. Versículo 30. Mas não estando satisfeitos. Quando a comida ainda estava na boca, eles estavam reclamando. Está aqui no versículo 30. E aí a ira de Deus se acendeu e nós vemos esse misto de sensações, como eu estou falando aqui. Deus, bondoso, misericordioso, de repente, o Deus irado. Porque Deus é Deus. Deus, ele manifesta os seus atributos, e os atributos de Deus são eternidade, bondade, amor, onisciência, onipresença, onipotência, mas ele é um Deus que se ira, e a Bíblia mostra em diversos momentos a ira de Deus. A ira dele se manifestou, muitos morreram, muitos foram derrubados em Israel pela sua rebeldia, porque, aliás, Deus detesta a rebeldia. Deus não nos fez para sermos rebeldes. Deus não nos criou para sermos como o inimigo, o diabo, que se rebelou contra Deus. Deus nos criou para sermos humildes, para sermos simples. A Bíblia fala que Deus abate os soberbos, mas que dá graça aos humildes. Então a arrogância ali do povo fez com que, a rebeldia do povo fez com que o Senhor acendesse a sua ira. E mesmo assim, mesmo depois de ter acontecido essa tragédia ali, que foi operada até por Deus mesmo, porque Ele é o Deus que dá vida, mas é o Deus também que tira a vida, o povo mesmo assim não se arrependeu, versículo 34. E, mas de repente, um misto de sentimentos aqui mais uma vez, o povo se arrepende, o coração tenta se voltar para Deus, reconhece a Deus, mas aquilo não era uma verdade, aquilo era apenas da boca para fora. Isso ficou evidenciado no fato de que, de todos aqueles que saíram do Egito, somente quem chegou até a Terra Prometida foram duas pessoas, dois homens, a saber, Josué e Calebe. Então, era um povo de dura cerviz, de duro coração, mas eles, versículo 36, o adulavam com a boca e com a língua mentiam. O arrependimento era apenas um arrependimento superficial, não era arrependimento, na verdade. Versículo 37, pois o seu coração não era constante, nem foram fiéis à aliança. Veja que porção profunda e importante aqui para o nosso conhecimento e para o nosso desenvolvimento espiritual também. E aí volta Deus à sua compaixão, à sua benignidade e bondade eternas. Versículo 38 e 39, ele sendo compassivo perdoou-lhes a maldade, porque o nosso Senhor é o Deus do perdão. Porque Jesus, quando estava ali com seus braços estendidos na cruz, aprisionado àquela cruz, ele disse, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E é exatamente o que Deus faz aqui. Versículo 38 e 39, mas ele, sendo compassivo, perdoou-lhes a maldade, não os destruiu. Pelo contrário, muitas vezes desviou deles sua ira e não se enfureceu contra eles, porque se lembrou de que eram frágeis, como um vento que passa e não volta. Então Deus olhou para os homens, viu a fragilidade e perdoou. Perdoou, porque o nosso Deus é o Deus do perdão, é o Deus da graça. Ele poderia muito bem destruir a humanidade, mas ele é tão gracioso que lá no dilúvio isso aconteceu, mas ele preservou uma semente boa, que era Noé, junto com sua família, e sendo sempre misericordioso no curso da história. E Deus é misericordioso conosco também. Deus é misericordioso comigo e com você. É importante que todos os dias nós sejamos agradecidos, independente das circunstâncias. Nós agradeçamos a Deus por tudo o que Ele tem feito
Nós glorifiquemos ao Senhor pelas circunstâncias das nossas vidas. Nós não sejamos rebeldes no coração. Que nós não sejamos arrogantes diante de Deus no nosso coração e nas nossas atitudes. E que, pelo contrário, que nós possamos reconhecer a mão de Deus. Desde o Deus que nos deu a vida, o Deus que nos supre as necessidades, o Deus que guia os nossos passos e que está à nossa disposição para nos ajudar. Então, que nós possamos reconhecer isso, que nós possamos evitar que Deus se desagrade de nós. Pelo contrário, que nós busquemos agradar a Deus. O povo de Israel ali no deserto, na sua esmagadora maioria, não buscou isso, mas que você busque agradar a Deus. Busque agradar a Deus. E seja também objeto, portanto, do seu perdão e da sua graça. Ele é compassivo, mesmo se irando, ele muitas vezes volta atrás e perdoa o seu povo, e perdoa aqueles que se arrependem. Se você se arrepender, se você tiver um coração que volte atrás, o Senhor está sempre disposto a te perdoar e a te ajudar. Eu quero te convidar nesse momento, então, a orarmos aqui. Amanhã nós continuamos a nossa meditação e terminamos o Salmo 78. Deus e Pai que está nos céus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse momento que nós temos aqui de meditação, leitura e oração na tua palavra, Senhor Deus, no Salmo 78. Senhor, que o Senhor nos auxilie a sermos fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos auxilie, Senhor Deus, a buscarmos, Senhor Deus, sermos simples e humildes, a buscarmos, Senhor Deus, reconhecer, Senhor, tudo o que o Senhor tem feito por nós, a buscarmos reconhecer a tua graça, o teu favor, e a não sermos, Senhor Deus, rebeldes como o povo de Israel foi ali no deserto. Agrada-te de nós, Senhor Deus. Agrade-se, Senhor Deus, de nossas vidas, de nossos passos. Que nós sejamos objeto diário da tua graça, do teu perdão e do teu amor infinitos. Nós pedimos perdão, aliás, pelos nossos erros, falhas e pecados. E te pedimos que o Senhor nos renove a nossa vida espiritual. Renove a vida espiritual dessa pessoa que está, nesse momento, assistindo a esse vídeo, assistindo a esse momento de reflexão, em nome de Jesus. E guarda-nos na tua graça, guarda-nos no teu favor, enche-nos do teu espírito, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão precisando de cura, que o Senhor possa oferecer a cura e encher, Senhor Deus, com a tua graça e misericórdia. Aqueles que estão precisando de libertação, que o Senhor possa fazer isso, libertar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e amanhã nós continuamos a leitura do Salmo 78, a partir do verso 40 até o final. Que Deus te abençoe e até amanhã.